Bom, boa noite. Vamos começar mais uma reunião, humildinho, nosso estudo minucioso do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. Nós estudamos aqui o livro de Mateus desde 2012, 18 de janeiro de 2012, foi a nossa primeira reunião, né? Não sei se a Euridice estava, minha mãe estava. Na primeira, né, Euridice? Minha mãe estava na primeira, né? Alguns remanescentes daquele período, né? Nós estamos aproximando do nosso aniversário. 13 anos, né? Vai fazer 13 anos. Isso mesmo. Estamos chegando perto do nosso aniversário de 13 anos. E estamos com o canal desde 2016. De outubro de 2016. Então, nós estamos comemorando o aniversário também do canal no YouTube. Hoje nós estamos com mais de 13 mil seguidores, né? Alguns vídeos, o primeiro vídeo tem mais de 40 mil visualizações, parece demais, né? Aí eu penso no Felipe Neto, aí eu baixo minha bola. Aí eu baixo minha bola e falo, mesmo, você é em matéria de youtuber, você é um ótimo professor de história, né? Então, vai estar ótimo, né? Chegamos em alguns países, né? Isso já é muito bom, já tivemos visita aqui de portugueses, né? Pessoal de Londres, norte-americanos, enfim. Na verdade, tudo brasileiro que vai morar lá e vem aqui visitar a gente. E estamos já no capítulo 18 do Evangelho de Mateus. Esse capítulo que é riquíssimo, né? Ele começa assim, é um capítulo de discurso, né? Porque o Evangelho de Mateus tem essa dinâmica, né? Jesus ação, Jesus discurso. Jesus ação, Jesus discurso. Vai se alternando, né? E essa parte que nós estamos é um discurso poderoso de Jesus. Ele começa com a metáfora da criança, né? Dos pequeninos. E depois pula para a metáfora do escândalo, do escandalon, do grego, que é a armadilha, né? Se usava as pedras que usavam para que a marcha do inimigo, né, fosse atrasada, com tropeços, com quedas, né? Então, esse versículo que nós vamos estudar hoje vai unir as duas metáforas. Jesus une as duas metáforas num versículo só, né? O que nós temos visto? Bom, nós temos o nosso canal de percepção, que é o olhar, a metáfora do olhar, é o olho como uma janela de percepção, uma janela através da qual você capta o mundo, só que o olhar, ele não é objetivo, como, por exemplo, uma câmera fotográfica, eu ainda sou dessa época, né? Como é que chama? Câmera de celular é câmera mesmo. Uma câmera de celular, né? Né? Tem aquela objetividade. E assim mesmo, mesmo a máquina tendo essa objetividade, né, ao captar a realidade, o Sebastião Salgado, por exemplo, fez a gente repensar essa questão da objetividade da fotografia, né? Não é assim, Tininha? Muri. Existe uma subjetividade no olhar do fotógrafo, que se sobrepõe à objetividade da câmera, da máquina, né? Então, o olho humano, ele é absolutamente subjetivo. A gente vê o que quer, vê como quer ver e interpreta o que viu à nossa maneira. O que conduz essa subjetividade? Bagagem, experiências. Positivas, negativas, felizes, sofridas. O nosso histórico kármico. Né? Só a existência presente já seria suficiente para justificar essa subjetividade, né? Uma pessoa com 60 anos tem 60 anos de vivências, né? Experiências familiares e tudo mais. Mas, pensando no pressuposto da reencarnação, então essa bagagem se amplia ao infinito. Tudo que a gente viveu mesmo, no plano físico, no plano espiritual e no curso dos milênios. Isso molda o nosso olhar. Falamos nas semanas anteriores do que precede a isso, né?
que é o primeiro fruto dessa experiência milenar, que é a sensibilidade, é a emotividade, é o coração. Então, as experiências vividas imprimem uma marca muito pessoal aos nossos sentimentos, e esses sentimentos conduzem à subjetividade do olhar, da percepção, como a gente apreende. Essa subjetividade, eu lembro que eu falei com vocês também, que ela tem duas vias, né? Ela é a janela que capta a realidade, mas ela também projeta sobre a realidade a nossa realidade, como se fosse um retroprojetor. A gente projeta luz, e luz no sentido de persona, né? A essência do que se é, você projeta sobre. Então vira uma mistura, né? A percepção é uma mistura daquilo que eu projetei sobre a realidade, mais a realidade em si. Aí vem a fenomenologia do Husserl, né? Aí vem os filósofos todos que discutiram, o Ludwig Wittgenstein, né? Os filósofos todos que discutiram um fenômeno, né? Debateram um fenômeno. Mas Jesus não está fora dessa discussão, claro. E ele traz com uma simplicidade, com uma pureza semântica, uma pureza de retórica, né? Que esses filósofos não conseguiram nos seus textos, altamente herméticos, né? Lacrados, só iniciados da filosofia conseguem penetrar. E Jesus vem e fala, olha, cuidado para o seu olho não ser motivo de escândalo, para o seu olho não te escandalizar. Se você perceber que o seu olho é motivo de escândalo, que o teu olho te escandaliza, arranca ele. Cuidado com a maneira como você enxerga o mundo, porque essa percepção pode ser a tua pedra de tropeço. Pode ser a armadilha que você armou para você mesmo, inclusive para a sua saúde. Hã? E aí vem a medicina chinesa, né? Para cada órgão existe um correspondente no temperamento. Então, um temperamento melancólico, os processos de exoneração da tristeza passam, por exemplo, pelo pulmão. É regra absoluta? Não. Existem problemas pulmonares que não são de tristeza. Mas existem muitos problemas pulmonares que são psicossomatizações da tristeza. Né? O intestino, né? A ansiedade. O Emmanuel tem uma definição ótima que eu já citei aqui milhares de vezes. A ansiedade é a nossa imaginação que adoeceu. Você fica... E se? E se? E se? Vai que, vai que, vai que... É uma imaginação hiperexcitada, né? Você fica imaginando, imaginando, imaginando e começa a viver o que você imagina, né? Aí o intestino adoece, vem os processos inflamatórios, né? Aí o fígado é a irritação, né? A indignação, né? A indignação precede a irritação. É quando você não se conforma com o mundo. Agora, isso tem um negócio bonito que eu aprendi com o Dr. Ricardo Vardil, lá de Belo Horizonte, né? Que é Hipócrates puro, né? Que é a virtude desmedida, né? Na verdade, é uma questão de ajuste de foco. Não é assim? O foco na câmera, ele não regula a quantidade de luz, não é assim? Você tem que tem que dosar. Você tem que dosar a sua virtude. Então, por exemplo, uma pessoa, o indignado com o mundo, com as coisas erradas do mundo, isso é virtude. Todos os ativistas na ecologia, os ativistas contra a fome no mundo, partem de um processo de inconformação com a realidade social.
Só que quando isso se torna algo desmedido, a indignação se torna irritação, se torna violência, e o primeiro a sofrer com a violência psíquica é o seu corpo. Aí vem os processos, né? O corpo, ele, olha, os órgãos, as doenças dos órgãos nos salvam da loucura. Para você não enlouquecer, você adoece. Entendeu? Para você não enlouquecer, alguma parte do seu corpo fala assim, joga para mim. Aí você exonera aquilo. Estão percebendo? Como tudo parte do olhar. As armadilhas que nós criamos para o nosso organismo, que nós criamos para o nosso sono. Criamos armadilha para o nosso sono. Nós sabotamos nosso sono. Com essa percepção adoecida do mundo, negativa do mundo. Aí dormimos mal porque estamos intoxicados, né? A realidade é que nem uma vitamina D. Se você tomar vitamina D demais, você intoxica o fígado. Ela é boa na dose certa. Entendeu? Agora, achar o ponto do doce de abóbora, você tem que mexer muito o tacho, né? Você vai perder muita receita até achar, saber o ponto, né? Aí você pede pra avó, assim, né? Pedia pra minha avó, como é que é? Como é que você acha o ponto do angu, do doce? Como é que é? Ah, é pro rumo. É no olho, né? Para ela poder dizer isso, ela tem que ter perdido muitas receitas antes de mim, né? O veterano, o espírito veterano, é aquele que aprendeu também com as vivências e que hoje já sabe a medida da virtude. A virtude desmedida vira um vício. Isso é uma boa notícia, né? Pensa no seu pior vício, seu pior defeito de caráter, seu pior defeito psicológico. Ele é uma virtude sua desregulada. Desregulada. Você tem que achar o ponto. Tem que fazer um ajuste. Na hora que você achar o ponto, aquele vício virou virtude. Não é? O bem-querer, carinho por alguém, a ternura por alguém desmedida vira posse, vira ciúme. Se ajusta o ponto, tá tudo certo. Bom? Por isso que hoje o versículo que nós vamos estudar é o versículo 10, em que Jesus diz assim: Vede, não desprezeis nenhum destes pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos veem sempre a face de meu Pai que está nos céus. Aí a gente vai ter que partir no meio o versículo para entender primeiro a essência dele, para depois fazer o aprofundamento com algum fragmento dele. Bom? Primeira parte, vede, percebam, observem com atenção. Não desprezeis nenhum destes pequeninos. Não subestime os homens simples. Não subestimem os homens simples. Os pequeninos são os homens que vivem com simplicidade. Podem ser as comunidades dos povos originários, podem ser os índios, podem ser, nós falávamos antes de começar a reunião, né? As aldeias africanas. Pode ser também aquele meu tio que teve uma vida simples, modesta, exigindo pouco da vida, feliz com pouco. Não era uma pessoa exigente. Pode ser ele. Olha para esses pequeninos, para essas pessoas que ajustaram o ser
dentro de uma perspectiva das 4 verdades nobres do budismo. Não sei se já ouviram falar delas, né? Eu vou resumir, mas resumir bem, mas depois vocês em casa vão pesquisar, né? Usa a internet para o que presta, gente. A internet é muito, muito necessária, muito importante. É a gente que usa mal, né? Não é assim? Mas aí vocês vão lá pesquisar, mas cuidado com o que vem, né? Ou em fontes seguras, né? Ou compra um bom livro, né? Sobre as 4 verdades nobres do budismo. Mas eu vou resumir. Basicamente, o problema do homem não simples, do homem complexo, que normalmente é o homem doente, engraçado, né? A pandemia, que é uma doença, pandemia de Covid, veio para curar, sanar uma sociedade doente. Precisou de uma doença para nos curar de muitas de nossas doenças. E nem todo mundo se permitiu essa cura. Mas do que eu estou falando? O homem que adoece é aquele que tenta se equilibrar segundo 2 potências. O medo da dor e o apego ao prazer. Inversamente proporcional. Uma coisa surge em função da outra. A nossa aversão, a nossa rejeição à dor gera o nosso apego ao prazer e ao bem-estar. É? Quando você começa a se desapegar do prazer, você começa a não temer mais o sofrimento. Hã? Por exemplo, quando você começa a desapegar da gula, do prazer sensorial da comida, você começa a não mais temer a fome. Entendeu? Uma coisa está relacionada à outra. Quem é o homem complexo? Os homens ocidentais, os homens, né, da sociedade de consumo. São homens tão apegados ao prazer, todo tipo de prazer. Ao lazer, ao passeio, à comida, à bebida, ao sexo, todo tipo de prazer. São homens tão apegados ao prazer que eles têm pânico completo, absoluto, um medo absoluto da dor, do sofrimento, da falta, da morte. E aí existe uma indústria. Uma indústria que complementa a outra. Do mesmo jeito que existe uma roda da fortuna girando para proporcionar prazer, existe uma roda da fortuna girando para te prometer não ter dor, e não ter a morte, não ter o sofrimento. O que eu quero dizer com isso? A indústria alimentícia que gera o prazer palatal está na mesma gangorra que a indústria do medicamento. Então existe, por exemplo, uma indústria da... Eu não vou falar, eu ia falar da carne, mas eu apanhei que nem vaca na horta na internet, vocês não têm noção. Um dia eu fui falar do desapego à carne, pelo menos a carne bovina. Nossa, vocês não sabem que eu sofri. Mas eu vou falar de outra coisa. Então, por exemplo, existe a indústria do álcool, né? A indústria do açúcar. Pronto, agora eu vou apanhar mais. Agora eu vou apanhar mais, né? Não, carne tudo bem, mas açúcar não. Açúcar eu não é. Então existe uma indústria do açúcar. O açúcar é uma invenção da modernidade. O açúcar é uma invenção do colonialismo clássico. Não é, Ana Cristina? Antes do século XVI não tinha açúcar no mundo.
Não tinha diabetes mellitus. Não adoçava. Você sentiu o sabor da fruta, o doce da fruta. Raramente um melzinho. Assim mesmo não tinha o açúcar. Aí a sociedade, o mercantilismo europeu do século XVI inventou o açúcar. E com açúcar, tudo que é prazeroso na vida, o pudim de leite condensado, a torta holandesa, não é assim? O sorvete, não, melhor ainda o gelato, que é melhor que o sorvete. Há uma diferença entre o sorvete e o gelato, né? E aquela coisa maravilhosa, e açúcar, e açúcar. Aí o nosso apego ao açúcar, é um apego ao açúcar, porque nutricionalmente, do ponto de vista nutricional, a gente tem carboidrato por outras vias, né? Mas o açúcar. Aí existe uma indústria. A indústria de combate ao diabetes. A indústria, que é uma indústria mais poderosa que a da insulina. Que é a indústria do pré-diabetes. É o sujeito que não precisava estar naquela situação, vai no médico, mas ó, tá na tábua da beirada. E aí você vai tomar um remedinho que vai te impedir de evoluir para o diabetes, que é para você continuar comendo doce. Porque você não se desapega do açúcar, mas morre de medo do diabetes, entendeu? E a gente fica oscilando entre uma coisa e a outra. Eu não quero morrer, mas também não quero parar de comer picanha. Entendeu? Só para citar alimento, né? Eu quero continuar tendo muitos parceiros no sexo, mas também tenho medo da AIDS. E daí você fica, entendeu? Entre uma coisa e a outra. Quem que é o pequenino? Quem que é o simples? É o que não se apega. Não tem apego à vida, e porque não tem apego à vida, não teme a morte. E porque não teme a morte, passa a viver a vida em plenitude. Saudavelmente, alegremente. Porque o nosso medo da morte tira a nossa alegria de viver. Aí você nem vive e nem morre. É um zumbi. Né? Walking Dead, que eu falei assim, você nem vive, você não vive, porque você vive na luta contra a morte, e nem morre, porque você luta contra a morte, você fica adiando a morte. Então, nenhuma coisa nem outra, nem leva, nem cá. Entendeu? Aí Jesus está falando assim, ó, não despreza os pequenos não, ou seja, não deixa de dar atenção, presta atenção. Presta atenção nesses homens simples. Nesses homens que não vivem sob o peso do apego e nem sob o peso do medo. Não despreza essas criaturas, não. Observa com carinho, observa com atenção. Né? A gente está falando do açúcar, né? Eu conheci aldeãos, homens simples no interior do Malawi, na África, com uma dentição perfeita, porque na dieta deles não existe o açúcar. Tô inventando isso? Olha, nós temos não só uma odontóloga, mas uma odontóloga que examinou boca por boca na África. Não é assim, Priscilinha? Mas vou contar uma coisa que a Priscilinha fez. Na primeira viagem dela para a África. A dentista da caravana da saúde. Na primeira viagem, ela levou pirulitinho para os meninos. Ela mostrou o lado negro da força para eles. Né? Oh, enfim, numa caravana, a Priscila leva o pirulito. Na outra, ela tira. Não pode. Não levou, né, Priscila? Não levou. Só para a gente entender como aquelas pessoas simples... Pô, espera aí.
Quando a gente fala de fome e desnutrição, é a África? Opa! Ou será que a gente tem que prestar mais atenção no regime nutricional da África? Porque a alimentação norte-americana mata mais de infarto do que a África com a fome. Morre mais gente de AVC no mundo do que de fome na África. Estatisticamente. Não tem os números aqui, mas quem quiser eu coloco no inbox aqui. A gula mata. Quando você morre de fome, Sueli, você não morre por culpa sua. Alguém te impôs a fome. Mas quando você morre de gula, você não pode responsabilizar ninguém. A responsabilidade é sua. Hã? Aí a gente prossegue do versículo, que é onde a gente nos interessa. Jesus fala o seguinte: mas os anjos, eles veem a face de Deus. Aí você tem o quiasma, né? O poema quiasmático, próprio da poesia hebraica, né? Cruzado. Olha, os pequeninos e a face de Deus. O ver os pequeninos, ver os bons homens, os homens de bem no mundo, e ver Deus. Os anjos, os puros de coração, veem a pureza nos pequeninos do mundo, reconhecem a pureza nos pequeninos do mundo, porque eles conhecem a face de Deus. O que é a face de Deus? Nós vamos discutir hoje a face de meu Pai, que Jesus fala no versículo. A face de Deus, o rosto de Deus. Gênesis vai dizer que o homem, quando é criado, o Adão, vem do hebraico, terra, o homem que vem da terra, né, do barro, o terreno, né, o encarnado. Ele, no princípio, Bereshit, no início da civilização, ele era a imagem e semelhança de Deus. O homem do princípio, está no meu livro novo, viu, gente? O Legado das Aldeias. Depois eu vou fazer uma propagandinha aqui para a internet também. O homem do princípio, isso aí, gente, é estruturalismo, isso aí é Claude Lévi-Strauss, isso é antropologia. O homem do princípio, o homem dos primórdios, o homem da primeira aldeia, se parecia mais com Deus. A civilização complexa, a civilização histórica, para citar o Claude Lévi-Strauss de novo, né? A civilização da história, a civilização do Estado, do clero, das organizações familiares convencionais. Essa civilização ela é o homem que se degenerou, que se desfigurou, perdeu a parecença com Deus, a semelhança com Deus. Entendeu? Não vou dizer desevoluiu, mas deu uma estacionada, bom, começou a andar em passo de tartarugas, seu Murilo. E a evolução, quando ele se desfigura, que é basicamente a corrupção do homem original, ela é um processo lento de retorno, de regeneração da face de Deus em si. Eu quero de novo me parecer com Deus. Só que a gente tinha perdido o referencial. A vinda de Jesus é o referencial. Olha, eu quero voltar a me parecer com você, Deus, eu quero voltar a me parecer com você, mas eu não sei mais como você é. Como é que eu vou remodular a minha face e me parecer com você de novo se eu não sei mais qual é o seu rosto? Não, espera aí, eu vou te dar um retrato meu para você guardar na carteira, pra você não esquecer do meu rosto. Aí encarna Jesus. O homem que durante 33 anos não teve apego ao prazer e nem medo da dor. Foi alegre, foi feliz, foi festivo, foi amigo, comeu, bebeu, dançou,
riu, dormiu, chorou, abraçou, conviveu, mas sem apego ao prazer e sem pavor da morte. Os homens passaram a ter um referencial. É ele. Onde é que Jesus dormia? Tem passagens em que ele dormiu no deserto. E tem passagens em que ele dormiu numa mansão. Quando Jesus dorme às margens do Jordão, é em cima do mato, da campina. Quando Jesus dorme na casa de Zaqueu, é num colchão acetinado. Mas ele não teve medo do deserto, de dormir na rocha do deserto, na areia do deserto, e não teve apego à cama confortável da casa de Lázaro, por exemplo. Entendeu? Quando ele foi passar 40 dias no deserto com o João Batista, ele comeu um gafanhoto. Quando ele ia visitar o Lázaro, ele comia maçã embebida no mel. Mas uma coisa não o apavorava e a outra coisa não o atraía, não o seduzia. Jesus é a face de Deus. Pois eu vos digo que os seus anjos, aqueles que tiverem pureza, verão a face de Deus, saberão reconhecer o rosto de Deus quando o virem. Pronto. Foi por isso que ele só precisou chamar Pedro uma vez. Ele largou tudo na praia e seguiu. Por quê? Na hora que ele olhou para Jesus, estou vendo Deus. Vou conviver com ele para me regenerar. Eu quero novamente parecer com Deus. Entendeu? Vamos prosseguir? Porque agora vem a Gênese, livro de Allan Kardec. Obra básica de novo, hein? A gente está estudando bastante obra básica, você está notando, né? Porque lá na Gênese, no capítulo 2, intitulado Deus, tem um item, uma sequência de itens, na verdade, se chama a visão de Deus. A visão de Deus. Os nossos órgãos materiais não podem perceber as coisas de essência espiritual. Os nossos órgãos materiais só percebem o prazer e o bem-estar que seja de origem material. Porque eles são materiais. Então, a língua, o paladar vai perceber o sabor das coisas, o prazer que o sabor das coisas dá. O olho físico vai identificar esteticamente a beleza. O ouvido vai se deliciar com o som e sofrer com ruído, né? Porque o tímpano é como se fosse a sensibilidade tátil que a gente tem no ouvido. Ele sente a vibração do ar. Pode ser ruidosa ou agradável. O prazer auditivo. Apesar que tem gente que escuta o heavy metal. Né? Outro dia eu falei para um aluno metaleiro meu, assim, você colocar um disco dessas bandas suas aí para mim, ligar um liquidificador, é a mesma coisa. E ficou bravo. Mesma coisa. É o prazer sensorial. Sensorial. Tato, né? Há diferença entre você passar a palma da mão numa lixa e passar a palma da mão numa seda. É diferente. Não é assim? Mas o prazer que o Emmanuel, que o Allan Kardec está falando aqui, que ele vai falar aqui, é diferente desse do órgão. É o prazer emocional. O prazer emocional. A boa emoção, o bom sentimento, dá prazer. A má emoção, a emoção ruim, negativa, causa dor, causa sofrimento. Mas é um outro tipo de prazer e um outro tipo de dor. Olha, continuando.
Unicamente com a visão espiritual é que podemos ver os espíritos e as coisas do mundo imaterial. Então, os espíritos é ver todo o mundo que abunda em relação a esse. Tanto numericamente, o Emmanuel, no livro Opinião Espírita, a mensagem. O irmão Jacó do Voltei também ele fala sobre isso. A população de espíritos matriculados, vinculados a essa escola planetária, é em torno de 30 bilhões, mas encarnados são em torno de 7 bilhões, 7 bilhões e meio. Então a vida na Terra ela é mais espiritual do que material. Existe a litosfera, existe a hidrosfera, existe a atmosfera, existe a psicosfera. A vida, ela abunda na psicosfera. Mas existem as coisas do espírito. O que são as coisas do espírito? Coisas do Aloísio, do encarnado, é essa mochila, que o pessoal não vê, a caixinha de som, o mouse, o computador, são as coisas do Aloísio. Agora, as coisas do espírito é aquilo que não toco, que não vejo, que não cheiro. Então, são as emoções. Entendeu? As coisas do espírito. O que é o que é o espiritismo? O espiritismo é um conjunto de filosófico, um compêndio filosófico, um compêndio teológico, um compêndio científico, onde todo o conhecimento é voltado para a compreensão das coisas do espírito. Por isso que no espiritismo a gente estuda o amor, a gente estuda o ódio, a gente estuda a saudade, a gente estuda a antipatia, a gente estuda as emoções. Quando a gente estuda o evangelho à luz da doutrina espírita, é para tentar entender no texto bíblico todas as informações relacionadas às coisas do espírito. Eu posso pegar o texto bíblico e tentar entender como que era a sociedade romana. Como que era a organização jurídica de Roma, através do texto bíblico. Posso fazer isso. Não é o que a gente faz aqui. A gente estuda emoções, sentimentos, através das coisas que Jesus disse e das coisas que os evangelistas registraram. Continua no mesmo trechinho de A Gênese. Somente a nossa alma, portanto, pode ter a percepção de Deus. E aí a gente vai lá em João, uma carta de João, do apóstolo João, ele fala, Deus é amor. Amor é sentimento. Se você se adestra à percepção dos sentimentos, você se adestra à percepção de Deus. Se você se torna sensível às emoções do próximo e às suas emoções, consequentemente você está começando a penetrar, sabe, o cântico dos cânticos, né? A porção da vida onde você vai se deparar com a face de Deus. Porque Deus é amor. Certo? Ó, a visão de Deus constitui privilégio das mais purificadas almas. Ó o versículo de hoje. Os anjos veem a face de meu Pai. Não é o que Jesus disse? A visão de Deus constitui privilégio das mais purificadas almas. Sabe aquela história que eles falam assim, o Chico estava com ele, o Chico lia seu pensamento. Não, ele não lia seu pensamento. Ele sentia seus sentimentos. Era um grau de empatia com o próximo, de sensibilidade à sensibilidade do outro. Uma sensibilidade ao sentimento do outro. Tal. Você chorava, ele chorava junto. Você ria, ele ria junto. Você enfurecia, ele não enfurecia junto, mas sofria com o seu sofrimento. Porque a fúria é um sofrimento da alma. Ele sofria junto. Ele era sensível demais ao outro. Essa sensibilidade para as coisas do espírito se torna sensível às coisas de Deus. Que Deus é espírito. Ruach, do hebraico, né? Sopro. Pneuma, no grego, né? Ruach
É o sopro, é o vento. Deus é isso. Você é sensível à brisa e é sensível ao furacão Milton. Né? Você é sensível aqui. As emoções, tem emoção que é brisa. Tem emoção que é um F5, né? Que quase foi um F6. Certinho? Ó, avançando. Uma pessoa, tudo o mesmo texto, gente. Hoje a gente só vai estudar Allan Kardec. Uma pessoa que se ache no fundo de um vale, olha a metáfora que ele vai usar para a gente entender isso melhor. Uma pessoa que se acha no fundo de um vale, envolvido por densa bruma, não vê o sol. Na época de Kardec não tinha mais esse termo, mas hoje a gente faz parte do léxico hipocondríaco medicamentoso, né? Que é a depressão. Depressão é o fundo do vale. É o fundo do vale. E aí o Kardec dá uma metáfora ótima, porque quando você tem as brumas, né? Em inglês, frog, né? Acho que é. Para onde que elas vão? Abaixo. O denso nevoeiro. Na serra é assim. Não é assim? Então você está no fundo do vale e brumas, ou seja, você perde a sua capacidade de enxergar. Está lá no fundo. Você vê o sol? Não. Você acha que é dia, mas você acha que é sempre noite. Você não vê mais claridade. O sol está lá, mas você não é capaz de vê-lo. A luz está lá, mas você não é capaz de perceber. Entretanto, pela luz difusa, percebe que está fazendo sol. Existe uma percepção mínima. E é através dela que você resgata o outro, né? O deprimido, por mais deprimido que ele esteja, e aí a gente tem que considerar os fatores fisiológicos, né? Até a predisposição genética, mas existem gatilhos. O sujeito acionou um gatilho lá negativo, ou seja, ele percebeu alguma coisa negativa, foi para o fundo do vale. Aí ele está lá, no fundo do vale. Você quer resgatá-lo do fundo do vale? Você grita para ele, a luz! Você, mas eu não vejo nada. Veja, vê sim, vê sim. Você não está vendo o sol, mas está vendo essa leve claridade? Um pouquinho. Isso é luz. Segue ela. Suba. Ascensão, né? Pico acima. Monte acima. Se entra a subir a montanha, ó, aí o movimento ascensional. É fácil? Não é. O pessoal do alpinismo, do montanhismo, né, que o sabe, né? É difícil. Você termina de subir uma montanha, dor muscular, porque é exaustivo. Quanto mais alto, mais rarefeito é o ar. Difícil. Nós temos aqui alguém que recentemente chegou de Machu Picchu, não é assim? Temos outra que também já conheceu Machu Picchu. Como é que é a subida? Né? Dá-lhe chá de coca, né? Não é assim? Porque você cansa. Olha, se entra a subir a montanha, à medida que for ascendendo, tá vendo o processo de virada, de reencontro com a claridade do dia, não é abrupto. O problema é que a gente quer que o parente tristonho mude assim, né? Não vai ser assim. É devagar, é subida, é escalada. Se entra a subir a montanha, à medida que for ascendendo, o nevoeiro se irá tornando mais claro. A luz cada vez mais, gradativamente, viva. A luz cada vez mais viva. Contudo, ainda não verá o sol. Ainda não é o sol. É a luz, é o reflexo do sol. Só é Deus.
a face de Deus, né? Para usar um termo paulino, né? Das epístolas de Paulo, né? Quando você vê como é visto, né? Agora, então, via em parte. Está em Coríntios, né? Mas agora vejo face a face, como sou visto. Com a mesma clareza como Deus te vê, você passa a vê-lo. Demora. Até você ver o sol face a face, você vai se recompondo com a claridade, cada vez mais intensa. O que é a claridade de Deus na nossa vida? O outro, os pequeninos, os homens simples de coração. Eles são a claridade de Deus na minha vida. Quando eu estou bem, eu percebo eles com clareza. Quando eu não estou bem, eu só enxergo gente ruim. Eu saio para a rua, tô mal, negativo. Saio para a rua, do lado tem um menino vendendo bala, no sinaleiro, e lá na calçada tem um rapaz com um chapéu pedindo uma moeda. Uma moça passou perto do rapaz da moeda, agachou, beijou a mão dele, colocou uma oncinha ali para ele. Uma oncinha. Falou, fica com Deus. E acariciou o rosto dele, levantou. Mas não. Sabe o que eu vi? As dezenas de carros que fecharam o vidro correndo para não comprar a bala do menino. Aí eu fico indignado. Essa sociedade não tem jeito. Homens de coração duro, negando um auxílio para essa criança debaixo do sol. Mas aquele gesto generoso daquela moça com o mendigo da calçada eu não vi. Por quê? Porque eu estou no fundo do vale, no nevoeiro. Eu percebo as brumas, mas não percebo a claridade. Entendeu? Foram chamar a Madre Teresa de Calcutá, né, para participar de uma manifestação que ia ter, acho que em Paris, uma coisa assim. Uma passeata que ia ter contra a guerra. Ela falou, não vou não. Mas Madre Teresa, a senhora é o símbolo da paz, a senhora não vai participar? Né? Várias celebridades intelectuais, né? Ativistas vão estar, a senhora, é importante, a senhora não vai? Não. Se fosse uma passeata a favor da paz, eu iria. Contra a guerra, não vou. Eu não sou contra nada. Entendeu? Então, não vamos fazer movimento contra a fome, vamos fazer movimento a favor da nutrição de qualidade da infância. É diferente. Não fica lutando contra o aborto. Celebra a maternidade. Veja, cara, não estão de simplesmente fazer palestras sobre aborto, sobre aborto. Meu Deus, faz uma palestra sobre Maria, eis a serva do Senhor. Faz uma palestra sobre a beleza da gestação. O que é melhor, Priscila? Falar da cárie ou da escovação? Né? O que é melhor, Muri? Falar sobre as favelas ou falar sobre o telhado verde? Entendeu? Mas uma coisa está relacionada com a outra, está relacionada com a outra. Uma coisa é a solução para a outra. Né? As hortas comunitárias, o que é melhor? Falar falar da horta comunitária lá no Rio de Janeiro, esqueça aquela comunidade lá, fugiu o nome. Manguinhos. A maior horta comunitária da América Latina. Fica numa favela. Antes, no lugar, era uma cracolândia lá na favela, o lugar dos noiados, lá, uma praça cheia de mato. O pessoal ficava se drogando lá. Um morador resolveu, falou, não vamos plantar horta. Organizou, pediu permissão à prefeitura, a prefeitura falou, o terreno é de vocês. A maior horta comunitária da América Latina. Eu tenho duas opções. Ou eu vou ficar
me descabelando por causa do tráfico de drogas na periferia do Rio, ou eu vou propagandear a horta de Manguinhos. Ou eu fico no fundo do vale, no meio da bruma, ou eu começo a escalar a montanha para ver claridade. Ou eu fico fugindo da face do capeta, do demônio, uma ideia fixa que alguns religiosos têm com capeta, né? Fala mais de demônio do que de Deus. E os espíritos estão longe de não tanto falando de obsessor, as trevas, obsessor. Né? Gente, o André Luiz escreve um livro chamado Nosso Lar, a descrição dele, naquele livro, a descrição dele das sombras, fica no primeiro capítulo. O resto ele consagra à luz. E mesmo quando a gente vai para um livro igual a Libertação, ele não se preocupou em descrever os 800 anos do Gregório nas Furnas. Ele se preocupou em descrever os meses de reconciliação do Gregório com Deus. Viram a diferença? Nossa, ó. Não terminei de falar, ó. Só depois que haja elevado acima da camada brumosa e chegando a um ponto onde o ar esteja perfeitamente límpido, ela o contemplará em todo o seu esplendor. Por enquanto, claridade, mas um dia face a face. As imperfeições da alma, olha, o que a gente começou falando no início hoje foi isso. As imperfeições da alma, o ser complexo, o ser que não é simples, que não é um pequenino, são quais camadas nevoentas que lhe obscurecem a visão? Catarata. Sabe a escama-véu do Paulo, né? Quando Paulo, poxa, ele vê luz e fica cego, né? Quer dizer, é o contraste, né? Jesus estava querendo mostrar para ele, olha, é o contraste. Eu sou luz, você vive em trevas. Fica cego. Depois de ver Jesus, ele fica cego. Ou seja, o corpo, olha, Deus fala com a gente pelo corpo. A linguagem de Deus é corporal. Os sermões, os puxões de orelha de Deus são todos físicos. Paulo, no deserto da estrada de Damasco, né, na estrada no deserto de Damasco, cego. Aquela cegueira física é uma metáfora que ele entendeu. Isso aqui é minha vida. Tem sido minha vida. Ele encontra com Ananias e tanto Atos dos Apóstolos quanto Paulo e Estevão descreve. E quando ele pede perdão para o perseguido, que ele estava indo em Damasco para matar Ananias. Torturar e matar Ananias. Ele vai lá e encontra quem ele estava querendo torturar e matar. E esse estende a mão e fala, em nome de Jesus eu quero, irmão Paulo, veja. E aí a descrição em Atos dos Apóstolos é linda, né? Paulo e Estevão também, que como escamas, catarata, foram caindo do olho dele. E ele viu. O que ele viu ali? Pela primeira vez naquela existência, ele viu o amor. Porque Estevão amou, mas ele não viu amor em Estevão. Brumas, sombras. Abigail o amou, mas ele não viu amor em Abigail. Ali, Ananias o amou e ele viu o amor. Esse homem, ele sabe o que eu vim fazer aqui. E ele me amou, mesmo assim. Porque o maior amor, o amor genuíno, o amor que está no rosto de Deus, é quando se ama aquilo que não é amável, né? É quando se ama aquilo que não merece ser amado, mas aquilo que precisa ser amado. É a graça. Eu já contei isso para vocês. O segredinho do nome da personagem do meu livro, né? A Gracinha.
que ela chama gracinha? Porque o caninana, o Zeferino caninana, o jagunço com que ela se casa, ele não merecia a gracinha, ele precisava dela. E aí ele recebe ela, casa com ela, é a graça divina. A graça é isso, é o dom que é dado não porque você merece, mas porque você precisa. Tem uma passagem linda na minissérie The Chosen, né? Depois, quando Jesus chama Pedro e fala assim, ó, a partir de hoje você é a rocha, né? Kefas. Você é o líder. Aí um dos discípulos chama Jesus no canto e fala, o senhor não tem certeza? Senhor? Ele é o mais custoso aqui. O senhor vai pôr para liderar o mais perturbado? A resposta de Jesus é ótima. Ele fala assim, acho que é Mateus. É Mateus, né? Mateus indignado. Assim, o senhor sabe o que eu sofri na mão desse homem? Ele fala para Mateus assim, Mateus, a minha missão é transformar as pessoas naquilo que elas não são. Jesus vira para o malfeitor e fala, você é bom, e ele vira bom. Porque o tempo inteiro o outro olha para o malfeitor e fala o quê para ele? Você é mal, você é mal, você é mal. Reforça, né? Gente, se é assim com criança, por que não é assim com adulto? Porque é o mesmo espírito. Criança é assim, você é bagunceiro, você é levado, você é custoso, você é bagunceiro. O que ele continua sendo? Bagunceiro, levado, custoso. É o dia que você fala assim, não, mas você é bonzinho de coração, hein? Olha que menino mais bonitinho. Eu vejo isso com o Chico, né? Aí, pronto. Foi dado a ele uma outra perspectiva, uma outra possibilidade de existência. Entendeu? Então, é a questão da sombra e da luz. A, a luz que eu deixo de ver é a luz que eu deixo de projetar, hein? A luz que eu deixo de ver é a luz que eu não projetei sobre o outro. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se você perceber com luminosidade a vida, seu corpo vai ser saudável. Agora, se você perceber com escuridão a vida, a treva do olhar virá treva no corpo. Hã? Ó, as imperfeições da alma são quais camadas nevoentas que lhe obscurecem a visão. Cada imperfeição de que ela se desfaz é uma mácula a menos, a escama. Todavia, só depois de se haver depurado completamente é que goza da plenitude das suas faculdades. É o sol claro. As imperfeições daqueles espíritos são vapores que os impedem de vê-lo. Eu vou ler por enquanto, porque vai meio que repetindo o que eu já tinha dito, só um reforço. Quando o nevoeiro se dissipar, vê-lo-ão resplandecer. Para isso, não lhes é preciso subir nem procurá-lo nas profundezas do infinito. Desimpedida a visão espiritual das bélidas que obscureciam, eles o verão de todo lugar onde se achem. Mesmo na terra, porquanto Deus está em toda parte. Aí depois que você viu Deus, depois que você viu o sol, você volta para a bruma, fecha o olho e vê o sol. Entendeu? Porque aí o sol saiu de fora e veio para dentro. Bonito isso, né? Aí você fecha os olhos e vê o sol dentro de você. Sob que aparência se apresenta Deus aos que se tornaram dignos de vê-lo? E o que é o rosto de Deus? Será sob uma forma qualquer? Sob uma figura humana? Ou como um foco de resplandecente luz? O que é ver Deus? A gente fica com essa perspectiva ingênua de um Deus físico, né? Ah, a gente até chega a dizer assim, não, o espírita acha que é melhor que o católico, assim, não. Os católicos aqui imaginam Deus lá, o Deus do Michelangelo, né? Um idoso saradão, né?
Velhinho, barba branca, mas musculoso, né? Não, nós espíritas somos diferentes. Quando a gente imagina Deus, Deus é luz. Não, Deus não é luz. Porque luz é matéria. Já diria Einstein. Luz é matéria. Né? O que vai dizer a física pós-newtoniana, a física do Heisenberg, do Bohr, do Einstein. Luz é matéria. Então Deus não é luz. Deus é completamente material. O que é Deus? O que é ver Deus, então? É a percepção, é a sensibilidade para a virtude. Em tudo e em todos. Gente, um dos principais medicamentos da homeopatia é o arsênico. O que é arsênico? Quem sabe? O que é arsênico? É o veneno. O veneno. Aí você vai diluindo, diluindo. O arsênico, matéria, desaparece, sobra só a energia dele. Aí ele cura. Aí ele vira remédio. Quer dizer, o homeopata olha para o arsênico e vê virtude. Ele enxerga a virtude do arsênico. Não o poder de construção, mas o seu potencial de regeneração. A gente brincou do açúcar, né? O açúcar é carboidrato, é cadeia de carboidrato. O açúcar é alimento. O açúcar, você olha para a cana e vê o quê? Você olha para a cana e vê o sujeito com diabetes? Não, você olha uma planta, uma gramínea, né? Um sacarose, que é um nutriente importante também. Não tem nada de errado. Mas você tem que ver a virtude. A virtude é manter a vida. Se você só enxergar o poder de destruição, pronto. O açúcar saiu do seu corpo, mas não saiu da sua mente. Certo? A nossa linguagem é limitada pelas nossas necessidades e pelo círculo de nossas ideias. Então, as nossas carências humanas e as nossas ideias rasteiras limitam a nossa capacidade de visão e nos impedem de ver Deus, de ver virtude em tudo e em todos. Tem o disco mais bonito do Tom Jobim, eu fico meio entre o Matita Perey e ele. São da mesma safra, né? Mas o disco mais bonito do Tom Jobim chama Urubu. O Tom Jobim era um alucinado com urubu. Jereba, ele falava. Ele falava em tupi-guarani, jereba. O Tom Jobim, ele ia pro Poço Fundo lá, né? Na região serrana do Rio, lá o sítio dele, onde ele fez Águas de Março. Ele ia pro rancho dele e ficava horas vendo o urubu. Ele achava o urubu maravilhoso. O que normalmente as pessoas pensam do urubu? Ah, ele é feio, come carniça, o bicho feio. O Tom Jobim olhava e via a beleza do voo. É o voo mais bonito da fauna brasileira. É ou não é? É o voo mais bonito da fauna brasileira. O que ele viu? Virtude. E ele ainda falava mais, é o lixeiro da natureza. É o lixeiro da natureza. É isso. A nossa inteligência é muito restrita para os compreender e a nossa vista, por muito fraca, ficaria deslumbrada. Se a gente conseguisse passar a ver a virtude em tudo e em todos, a gente começaria a ver Deus. É o poema de Eurípides Barçanufo. Famoso poema de Eurípides Barçanufo. Deus, reconheço-vos eu, Senhor. Na criança que sorri, no ancião que caminha,
no íris multicor, na relva do campo. E agora, também tem muito espírita que não entende que quando o Barçanufo fala assim, na relva do campo, ele está falando também no esterco da vaca que está lá na relva. Ele está falando também no mandruvá que está no capim. Quando ele fala do íris multicor, do arco-íris, ele está falando também da tempestade, de chumbo ao fundo. Ele vê virtude em tudo. E encerramos com uma frase linda da Amélia Rodrigues no livro Primícias do Reino, psicografado pelo Divaldo Franco, né? E ela diz assim: abrir os olhos do sentimento para ver o que a inteligência sonha e não alcança. O meu amigo Júlio Corradi fez uma canção lindíssima, é a minha preferida dele. Eu falo, tem hora que ele fala assim, não, isso aí é mecânico, não é mecânico nada, você estava inspirado, isso é a sua virtude, é o que há de melhor, né? A música é maravilhosa. Depois procurem na voz da Cacau Lopes. Procurem lá no YouTube, Para Ver a Deus, e coloca assim na frente, Cacau. A música é deslumbrante. Ele musicou esse trecho do Primícias do Reino. Abre os olhos do sentimento para ver o que a inteligência sonha e não alcança. E trouxe uma imagenzinha, dessas imagenzinhas que o pessoal manda pra gente no WhatsApp, que às vezes a gente, tá, né, aquele bom dia, né, o sujeito manda, e prestem atenção, me chegou uma do Osho. Osho é aquele filósofo oriental, né, aquele pensador oriental. Acho que é Osho que fala, né? No Oriente, as línguas orientais, normalmente é a sílaba tônica no final, né? Osho. Os olhos da gratidão podem ver Deus em todo lugar. Os olhos da gratidão podem ver Deus em todo lugar. Para terminar bem no clima do sândalo que perfuma o machado que o feriu, bem oriental, né? Diz que o Purnas, que era um dos discípulos de Buda, né? O Purnas fez a pergunta para Buda assim, mestre, e se alguém ofender a tua mãe, ofender os seus amigos, te xingar de falsário, de desonesto, de corrupto, o que você faria? Aí Buda disse assim, eu agradeceria a pessoa. Mas agradeceria? Sim, porque em podendo me esbofetear e me sangrar, se ele apenas me ofendeu, eu só tenho que agradecê-lo. Ver a virtude em tudo. Quando começou a te agredir, ele podia me dar um tiro, mas ele tá só xingando a minha mãe, tá tudo certo. Tá vendo? Ele é bom. Ele segura a ira dele. Ele podia me pôr para fora de casa. Minha mulher podia me pôr para fora de casa. Se ela apenas me xinga de excomungado, ô santa da minha vida, né? Amor da minha vida. Podia me pôr para dormir no canil. Mas só me pôs, mas me mandou pro sofá. Ela me ama. Entendeu, seu Brilo? Né? Isso é mudar, é a positividade no olhar. Entendeu? É a positividade no olhar. É a poliana, né? A virtude em tudo, né? Só não pode ser ingênuo. Só não pode ser ingênuo, né? Mas se você conserva alguma lucidez quanto à existência do mal, você sabe que o mal é o mal, porque o mal é o mal. Mas você vê no mal o potencial para a luz, potencial para o bem. Entendeu? Eu tenho certeza que em encarnações futuras o Osama Bin Laden vai erguer muitos prédios, muitos hospitais, muitos escritórios, vai erguer muitos edifícios.
Porque ele vai transformar aquele conhecimento profundo que ele tinha da engenharia e da estrutura de um prédio, que ele demonstrou conhecer, para demolir, para matar, ele vai transformar em edificação, em benefício social. Por isso que Jesus vê anjo nas feras, né? A letra do Gladstone, né? Vê anjo nas feras. Certo? Encerramos? Até a próxima semana.